Olá, alunos, então sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira. Hoje estamos então em juros compostos, tá? Nossa primeira aulinha aqui de juros compostos. A gente já sabe um pouco sobre isso, mas vamos só então dar uma retomada aqui. Bem, gente, juros compostos, né? Qual a diferença, né, dos juros simples para os juros compostos? É bem simples, ó. Vamos pensar no seguinte, ó. Vamos pensar que eu tenho aqui no primeiro período, tá? No primeiro período, vamos colocar assim, ó. No primeiro período, tá? Uma taxa de juros de 10%. Tá? Isso que vai valer para todos os períodos. Tá? Então, uma taxa de 10%. Vamos supor que seja mês, então. Tá? 10% ao mês. E a pessoa tem aqui um capital inicial, vamos chamar de um capital 1 de R$ 100. A gente já fez isso, mas eu só vou dar uma retomada. Tá? Obviamente, qual é o juro? Né? O juro ao final desse período, né? Vamos chamar de juro 1. O juro ao final do período vai ser o capital 1. Como é só um mês, né? Um período, vezes a taxa, né? Vezes o I. Então, obviamente, o juro vai ser 100 vezes 10%, né? Então vai ter um juro de R$ 10. Ok? Então o juro é R$ 10. Logo ao final do período, né? Qual que é o montante? O montante vai ser então 100 mais 10, que é 110. Tá tranquilo, né? Se a pessoa deixou R$ 100 aplicados a uma taxa de 10%, ela vai ganhar 110 ao final do período. Vamos imaginar que seja meses aqui, tá? No segundo período, olha a diferença agora dos juros simples para os juros compostos. O capital 2 dela não vai ser o capital inicial de 100. Os juros compostos vai fazer o seguinte: o capital do segundo período é o montante do primeiro. Então o capital 2 é 110. Né? Então logo o juro no período 2, vamos chamar assim, vai ser o capital 2 vezes a taxa de juros, né? Ao final do segundo período. Então vai ser quanto? 110 vezes 10, né? Por cento. Então vai dar 11, né? Tranquilo aqui? Então o juro ao final do segundo período é de R$ 11. Logo, o montante ao final do segundo período vai ser 110 mais 11. Então lá no final do segundo mês ele vai ter já 121. Tá vendo a diferença? Deixa eu arrumar aqui. Tá vendo a diferença? No juros simples, se vocês lembrarem, o capital inicial sempre era 100. Né? Não interessa quantos períodos acontece. Nos juros compostos, o montante ao final do período é o capital inicial do segundo período. Por isso que é juros sobre juros, né? Então é óbvio, né, que no final do terceiro período, o que nós vamos ter? O capital 3 vai ser o montante 2, que vai ser 121. E aí começa a bola de neve, né? Então o juro 3 vai ser o capital 3, 121 vezes a taxa de juros. Sim? Tranquilo, né? 121, 10%. Vai dar 12,1 de juros. E o montante ao final do terceiro período, obviamente, vai ser 121 mais... Tá, vocês já entenderam isso aqui. Tá, mas agora vamos tentar deduzir a fórmula, né? Então isso aqui vai dar 133,1. Tá, beleza, isso aqui tá bem entendido. Se vocês lembrarem do juros simples, lembra que o montante ao final do juros simples é o quê? É aqui, né? A gente pode deduzir até daqui, se você quiser. O que é o montante ao final do período aqui? No final das contas, o montante vai ser igual a quê? É o capital mais os juros. Eu posso botar em evidência. Então seria o capital inicial, vou botar assim, 1 mais I. Certo? Essa era a formulinha. Vezes N, né? Que seria o prazo aqui.
Observe que no primeiro período, o juro simples e o juro composto é igual. Quando eu começo a fazer vários períodos, a diferença vai mudar agora, porque quem é que vai ser o montante ao final do segundo período? Vamos colocar aqui, ó. Então, o que vai ser o montante ao final do segundo período? Isso vocês entendem aqui. Então, o montante, olha só. Deixa eu só arrumar para vocês aqui. O montante ao final do segundo período, isso vocês compreendem aqui. O montante é sempre o capital, né? Tudo bem, mais os juros. Mas observem, o capital 2, né, no segundo período, é o montante, né? O C2 é o M1, concorda? Então isso aqui é a mesma coisa que o montante ao final do primeiro período, mais os juros. Em outras palavras, quem é o montante ao final do primeiro período? Era o capital inicial 1 mais I, né, vezes 1, né, mais o juro no período 2. Quem é o juro no período 2? É o capital 2, certo? Que acaba sendo também o montante 1, ou seja, mais aqui vai ser o montante 1, vou botar assim, é o montante 1 vezes o juro. Em outras palavras, vai ser o capital 1. Tá, mas quem é o montante ao final do primeiro período? É o capital 1, 1 mais I, né? 1 mais I, que multiplica por I. Fazendo essa continha aqui, nós vamos ter o quê? Capital 1 vai ser 1 mais I. Só multiplicando aqui vai dar quanto? Mais capital 1. Então vai ficar I mais I ao quadrado, né? Só passando o I aqui para dentro multiplicando. Beleza? Show de bola, né? Então eu posso botar o C1 em evidência aqui. Então C1, posso juntar essas coisas agora, né? Então vai ficar 1. Esse I com esse I eu somo, então vai ficar mais 2I mais I ao quadrado. Certo? Isso aqui, obviamente, não é um produto notável, né? Isso aqui é a mesma coisa que C1 1 mais I ao quadrado. Concorda? Vai ser o quadrado do primeiro, né? Mais duas vezes o primeiro pelo segundo, ou o segundo pelo primeiro, mais o quadrado do segundo. Então esse é o montante ao final do segundo período. Tá vendo que agora ficou 1 mais I ao quadrado? Então, obviamente, seguindo a mesma lógica, você vai conseguir chegar no montante 3. Você vai encontrar que vai ser o capital 1, capital inicial, 1 mais I ao cubo. E é isso que muda, né? Com relação ao juros simples. Então, lá no enésimo, vou botar assim, período, vai ser o capital inicial sempre 1 mais I elevado na N. E essa é a grande diferença, né, do juro simples para o juro composto, né? Como é juro sobre juro, acaba surgindo essa potência aqui, né, elevado a N, que faz toda a diferença, né? Tá, no geral, né, o capital inicial a gente chama só de C, o I é a taxa de juros e o N é o prazo, tá? Então, a forma que vocês vão ver, no final das contas, né, a forma do montante, né, a gente escreve assim, né, o montante para os juros compostos é o capital inicial 1 mais I, de forma genérica, né, elevado na N. Tá? É assim que vocês vão encontrar aí nos livros. Às vezes chamamos isso aqui de valor futuro e esse de valor presente. Tá? Então toma cuidado aí. Vamos usar essa anotação também. Tá? Então vamos usar também essa anotação. Tá? Vocês podem encontrar também nos livros. Tá? Valor futuro, tá? O future. Future value, que é em inglês, tá? E o valor presente, tá? Present value. Então vai ser o PV, que é o valor presente, 1 mais I, tá? Elevado na N, tá? Então é equivalente isso, tá? Chamar de valor futuro o montante ou o capital inicial de valor presente, tá? Que é o PV, tá? Obviamente, então aqui se eu tenho um montante, né, gente? Vocês sabem que o montante tanto faz, né? A forma que vocês querem usar, mas eu vou deixar as duas aqui para vocês escolherem, né? Nunca se esqueça então que o montante é igual ao capital inicial mais o juro, né? Então daqui você pode achar o capital inicial, achar o juro.
Como o montante, né, acaba sendo o capital inicial 1 mais I elevado na N, só que igual ao capital mais os juros, né? Então aqui você pode, por exemplo, né? Você pode, por exemplo, isolar os juros se quiser, né? Então o juro pode ser então escrito como em função só do capital, né? Inicial da taxa de juros e do prazo, tá? Menos C, por exemplo. Tá? Então o juro, obviamente, né, vai ser o capital inicial, pode botar em evidência aqui. Então vai ser 1 mais I elevado na N menos 1. Tá? E daqui então sai todas as fórmulas, né? Então você pode encontrar o juro. Mesma forma aqui, né, eu posso isolar, por exemplo, o capital inicial em função do juro, né? Então, obviamente, aqui eu posso também achar o capital inicial, né, gente? Então vai ser o juro dividido por esse fator, tá? E assim vai, tá? Então, vocês podem deduzir todas as fórmulas aqui. Vou só colocar aqui, mas é meio óbvio, mas tudo bem, né? Opa, deixa eu só arrumar. Obviamente, então, o capital inicial vai ser o juro, tá? Dividido por 1 mais I elevado na N menos 1, tá bom? Então, bem tranquilo aí, né? Sai todas as formulinhas para vocês poderem a forminha do juro, do capital e do montante. Aqui em juros compostos, tá bom? Uma coisa interessante aqui, que eu não falei, mas vocês já viram também, mas vamos reforçar, né? Coloquei nas minhas notas aqui para não esquecer. Que o montante, então, como vocês viram, né? É o capital inicial 1 mais I elevado na N. Esse fator aqui é chamado, lembra? Esse fator 1 mais I elevado na N é o fator de capitalização, né? Então vamos escrever isso. Tá? Esse aqui é o fator de capitalização. Aqui em juros compostos, tá? Eles chamam de FCC. Tá? FCC. Tá? Que é o fator de capitalização. Então cuidado com esses nomes aí, tá? Então fator de capitalização. Algumas calculadoras, tipo a HP 12C, usam essas teclas, tá? Então vocês podem encontrar às vezes o montante escrito dessa forma aqui, ó. O montante é o capital inicial vezes esse fator FCC, obviamente, né, que ele depende do I e depende do N. Tá? Então quem usa aquelas calculadoras, basta entrar, né, com a função FCC, entrar com a taxa de juros e o prazo, então, e apertar FCC vezes o capital, já vai te dar o montante, tá? Esse fator de capitalização. Alguns também chamam de valor futuro, tá? Não esqueçam, né? E o que mais que eu ia dizer para vocês? E obviamente, né, para não esquecer aqui, né, se eu quiser isolar o capital inicial, obviamente ele vai ser o montante ou o valor futuro dividido por esse fatorzinho aqui, 1 sobre... Tá, não esqueça que esse fator aqui, deixa eu trocar de cor, não esqueça que esse fatorzinho aqui, né, 1 sobre, né, vamos botar assim, não esqueçam que aqui, ó, 1 sobre 1 mais I elevado na N, isso aqui eles chamam de fator de atualização, ou no famoso FAC, tá? É o FAC, tá? Que depende, obviamente, de I e de N, tá? Então esse aqui é o fator de atualização, ou fator de descapitalização, é a mesma coisa. Então vocês podem às vezes encontrar, opa, deixa eu arrumar aqui que ficou ruim. Fator de atualização. Às vezes, tá, tu pode encontrar o capital inicial escrito como o montante vezes o FAC, tá, que depende, obviamente, da taxa de juros, certo? Então você vai então encontrar o capital inicial como montante vezes o FAC, tá, que é o fator de atualização. Tranquilo até aí?
Então, para terminar a aula de hoje, né, gente, só fazer esse exercício aqui final e a gente já encerra aqui, tá? Não vou deixar as aulas muito longas, tá? Aí, a aula que vem a gente faz mais exercício aqui só dessa ideia inicial de juros compostos. Então, uma pessoa aqui, ela deseja obter R$ 27.500, tá? Dentro de um ano. Quanto que ela deve depositar hoje, tá? No investimento que rende 1,7% ao mês a juros compostos, tá? Então, aqui só para deixar claro para vocês, como eu falei para vocês, né? Tudo no mercado financeiro é juros compostos, tá? Então, se não ficar claro, é bom sempre falar, tá? Mas se não está dito no exercício, assume como juros compostos sempre, tá? Então, quanto que ela deseja obter, né? Ela quer obter 27 mil, é o valor futuro, tá? Então, é o montante, tá? Então, o que eles te deram ali, ó, que é o valor futuro, tá? Opa. Então, o valor futuro, o montante, tá? Se vocês quiserem, future value, né? É de 27.500, certo? Esse é o montante. Dentro de um ano, tá? O prazo aqui é um ano. Como a taxa de juros aqui, isso aqui é um N, tá, gente? Deixa eu botar direitinho para vocês não. Isso aqui é um N. Um ano tem quantos meses? 12, né? Então, como a taxa de juros está em meses, vamos deixar 12 meses. Show de bola. Então eu tenho já o montante, tenho o prazo e tenho a taxa de juros, né, que é 1,7 ao mês. Então tá anotado todas as variáveis que eu tenho, bem simples, né? 1,7% ao mês. Ele quer saber o capital inicial, gente. Quanto que eu tenho que depositar hoje? Então tá, que a gente acabou de ver, né? O montante é o capital inicial 1 mais I elevado na N. Se quiser usar essa notação, né, o valor futuro é o valor presente 1 mais I na N. Aí vocês escolhem a notação que vocês queiram usar, tá bom? Tanto faz uma notação ou outra. Tranquilo até aqui? Então beleza, né? Então o que vai ser o capital inicial ou o valor presente? Vai ser o montante. Vai ser o montante. 1 mais I na N. Então vai dar quanto isso? 27.500. Aí é só conta aqui mesmo. Dividido por... Cuida que a taxa de juros tem que estar na taxa unitária. Então vai ser mais 0,017 elevado na 12, né? Cuidado, né? São 12 meses. Então temos que fazer essa continha aí. Vamos pegar HP 12C. Na verdade eu falei 39G, né? Não a 12C. Então, vamos pegar a calculadora aqui. Então quanto é que vai dar isso? Então 27.500, certo? Divide por parênteses. 1 mais, já podia somar aqui, né? Mas tudo bem. 0,17, não tem problema. Fecha parênteses. Tudo isso elevado na... Tudo isso elevado na 12, né, gente? Então isso vai dar 22.463, tá? Deixa eu tirar aqui essa calculadora para deixar aqui. Então vai dar 22.463. Aqui é bom nos cálculos nunca aproximar, tá? Deixa para arredondar sempre no final, tá, gente? Nos cálculos intermediários, se vocês puderem, usa sempre o maior número de dígitos, tá? Depois da vírgula, e arredonda só no fim. Aqui no geral, né, como é dinheiro, a gente usa até duas casas, né? Então tá vendo ali, ó, ficou vírgula 69, 83, 56, né? Então, como a gente vai usar só duas casas depois da vírgula, então vai ficar 69, depois do 9 vem o 8, né? Então o que acontece? A gente vai arredondar uma casa para cima. Então,
vai ficar 0,70 aqui, tá? Arredondando, tá bom? Aproximadamente 0,70. Tá? Então por hoje acho que tá de bom tamanho essa aula. Acho que ficou claro para vocês aqui a parte inicial de juros compostos. Então, aula que vem a gente dá sequência. Então, nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço para vocês.